One Direction, The Wanted, Backstreet Boys, 5 Seconds of Summer, NSYNC. Sabe o que esses nomes têm em comum? Todos são nomes de boy bands, que provavelmente foram um desdobramento de uma grande banda de sucesso antigamente, os Beatles, que até hoje inclusive tem muitos fãs. Pra você que não conhece Beatles, que é muito difícil, Beatles foi uma das bandas mais influentes da história da música. Provavelmente você conhece Beatles com aquele corte de cabelo clássico, o terno, mas nem sempre foi assim. Eles usavam jaquetas de couro, topete, calça rasgada. Eles tinham um estilo muito mais rock and roll do que você conhece. Além de serem considerados muito atraentes, os Beatles ficaram muito conhecidos pelo seu bom humor, sua irreverência com os jornalistas, sempre fazendo piadas e procurando ser agradáveis. Em 63, depois do primeiro álbum, os Beatles estavam fazendo um sucesso tremendo na Inglaterra, mas eles queriam mais. Então, em 64, eles partiram numa viagem para os Estados Unidos para aparecer num programa de TV, o Ed Sullivan Show. Esse programa foi um marco na carreira deles, porque mais de 73 milhões de americanos assistiram ao programa. Além da importante marca alcançada, eles tiveram a oportunidade de conhecer o Bob Dylan. E nesse encontro, além das trocas musicais, Bob Dylan apresentou aos Beatles a maconha. Drogas, estou fora, pego minha bike e vou embora. Toda essa visibilidade gerou reconhecimento do Império Britânico. Tanto é que os mesmos receberam o título de Sir pela coroa britânica. Em 65, muito por conta do uso de drogas, os Beatles começaram a mudar o seu estilo musical, com o lançamento do álbum Rubber Soul, um álbum muito mais psicodélico do que o comum, e o próprio John Lennon o chamava de o álbum da erva. Nesse meio tempo foram lançados alguns outros álbuns, mas em 67 foi lançado um álbum que ia mudar a história não só dos Beatles, mas como a história do rock em geral. Esse álbum era o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esse álbum, idealizado pelo Paul McCartney, contava com muitas músicas psicodélicas, uma delas extremamente famosa, que é a Lucy in the Sky with Diamonds. Inclusive, o Sgt. Pepper's completou 50 anos em 2017. No mesmo ano do lançamento do álbum, em 67, foi feita a primeira transmissão de TV ao vivo no mundo. Com participação de várias emissoras, cada país colocou um músico ou uma banda para representar a cultura de seu país. No caso da Inglaterra, a banda escolhida foi os Beatles, que apresentariam uma música nova que se tornaria um dos hinos do movimento hippie. A música é All You Need Is Love. All you need is love. Pa, para, pra. All you need is love, love is all you need. Toda essa psicodelia e as letras falando de amor e paz tornaram os Beatles um dos principais expoentes do movimento hippie. O movimento hippie foi um movimento que começou no final dos anos 60 e se estendeu pela década seguinte. Era um movimento de resistência ao militarismo, capitalismo e outras coisas que eles consideravam opressoras. O movimento hippie, inclusive, falava também das ditaduras implantadas na América do Sul, coisa que, segundo eles, era danosa. A questão do gênero também estava muito presente no movimento hippie. Uma das características marcantes do movimento são as suas roupas coloridas e largas, que tinham o objetivo de fazer com que o indivíduo não fosse reconhecido imediatamente como homem ou mulher. Outra característica é o estilo de vida que eles levavam, muitas das vezes simples, desprovido de luxos e outras coisas. O movimento hippie também foi muito importante para a contestação da Guerra do Vietnã. Para quem não sabe, a Guerra do Vietnã foi um dos confrontos diretos da Guerra Fria. É bom lembrar que a Guerra Fria foi um conflito internacional entre forças socialistas e forças capitalistas, ou seja, socialismo soviético e capitalismo americano. Apesar de não ter acontecido um confronto direto entre as duas potências, houve sim a participação deles em guerras menores que aconteceram pelo mundo, e o Vietnã é um dos grandes exemplos disso. Tanto é que os americanos mandaram soldados para evitar que o socialismo se espalhasse pela região. Os americanos tiveram muitas baixas e saíram derrotados, apesar de não admitirem isso. O Vietnã, inclusive, foi a primeira guerra transmitida na TV, que gerou uma repercussão horrível nos Estados Unidos, principalmente com a força do movimento hippie aumentando. Os Beatles acabaram em 70, um período de duração curto para uma banda, 7 anos apenas. E nesse período curto, eles conseguiram produzir 13 álbuns, mais de 200 músicas. E mesmo com o fim da banda, alguns membros, como John Lennon, continuaram com a música de protesto. Um exemplo é Imagine. Imagine all the people living life in peace. O movimento hippie como a gente conhecia não existe mais, mas algumas marcas ainda são aparentes. Dentre elas a gente tem o ambientalismo, o pacifismo e a luta pelo mundo mais igual.